Não, diga, Everton. Everton, tem que sair, já terminou a aula. Agora é o 7º ano. Deixa eu tirar ele da aula. Pronto, professor, quando é 11h05, aí encerra, viu? Certo. Pronto, obrigado mais uma vez. Nada. Deixa o povo chegar aí. O Andy já chegou. A aula da gente é de inglês. Só um minutinho. Pronto, eu vou sair e vou ficar adicionando os meninos, viu? Sofia já chegou, o senhor já pode começar a aula. Começa a aula aí, viu? Certo. Bom dia, Sofia. Tudo bom, Evelyn? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. 3. Isaac. Olhe, o tema hoje vai ser crescimento demográfico. A gente falou sobre a população, não foi? Cidadania, na aula passada. Hoje é o crescimento sobre a população. Então, vocês vão... Professor, Diga. você passou a pesquisa. A pesquisa, se vocês fizeram alguma coisa, Fiz. diga aí como você fez. Eu vou ler o que eu escrevi, certo? Escrever Eu vou ler o que eu escrevi. Tá certo, já. A CLT surgiu pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1 de maio de 1943. Sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho. Nela prevista, a CCL é o resultado de 13 anos de trabalho, desde o início do Estado Novo até 1943, destacando juristas que se empenharam em criar uma legislação trabalhista que estende-se à necessidade de proteção do trabalhador. No entanto, de um contexto de estatuto regulamentador, CCL, Consolidação das Leis de Trabalho. Só foi isso? Foi bom, né? Ainda teve mais outra coisa também, né? Só teve CLT mesmo, só? Só se eu pedir para pesquisar sobre o CLT. Ah, sim. Pensei que eu tivesse perguntado sobre o ano que a mulher no Brasil começou a votar, mas não perguntei não. Não. Você só perguntou isso em aula mesmo, mas não pediu para a gente pesquisar. Sim. Certo, então, olha, foi criada aí as leis trabalhistas, aí onde tem alguns direitos que ainda vêm até nos dias atuais, como licença maternidade, férias remuneradas. Então, tudo foi criado aí no governo de Getúlio Vargas na década de 30 até e ainda permanece até hoje. Algumas foram alteradas. Quem foi que fez mais? O Andy fez. Isaac, Israel. Pronto. Então, o assunto de hoje é sobre o crescimento demográfico, que é o crescimento da população. Como a gente já falou aqui, no Brasil, em todo o país, mas dando um exemplo do Brasil, a gente faz o censo, que é feito pelo IBGE.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faz o censo demográfico, que daqui para dezembro vai haver um aqui no Brasil, e daí vai saber quanto... Bom dia, professor. Bom dia. Quantos habitantes tem um país? Quantos habitantes tem o Brasil? Aí, então, eles vão olhando ali a população masculina e feminina, quanto em que trabalha, então faz tudo, o grau de instrução. Então, vai dar o censo, que vai dizer se a população houve um crescimento ou não. Vem a taxa de natalidade e mortalidade. Então, isso é feito através do censo demográfico, que aqui no Brasil é realizado através do IBGE. O primeiro censo do Brasil foi em 1872. Crescimento demográfico. O censo ou recenseamento demográfico é uma pesquisa realizada em todos os domicílios de um país para colher informação sobre a sua população. No Brasil, ele é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. Esse instituto recolhe dados demográficos, econômicos, sociais, étnicos, culturais e outros, onde vai saber o seu idioma, a sua cor, as suas condições sociais, o que você ganha. Então, vai colher toda a informação da população. É possível calcular o aumento ou a diminuição da população de um país por meio de dois processos, pela diferença entre o número de pessoas que entraram no país. É o número das que saíram e dos que saíram, e pelo chamado crescimento natural ou vegetativo. O crescimento natural é aquele que vai dar pela diferença entre o número de nascidos e de mortes. É pelo chamado crescimento natural ou vegetativo. É a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Quando se observa um crescimento natural negativo em um país, é o indício de que há mais óbitos do que os nascidos, né? Quando o crescimento nasce mais do que morre, aí houve o crescimento. Para você calcular o crescimento da população, você vai fazer, que é o crescimento vegetativo, a diferença do número de nascidos e de mortes. É possível calcular o aumento ou a diminuição da população de um país por meio de dois processos, pela diferença entre o número de pessoas que entram no país, que é do imigrante, e o número de que saíram, migrantes, pelo chamado crescimento natural vegetativo, que é a diferença entre o número de mortes e o de nascidos. O crescimento vegetativo é a diferença do nascimento e dos óbitos, ou seja, de quem nasceu e de quem morreu. Aí vai dar o crescimento vegetativo. Quando se observa um crescimento natural ou negativo, é um disso. Quando se observa o crescimento natural ou negativo em um país, é o início de que há mais óbitos do que nascimentos para cada grupo de 1.000 pessoas, ao passo que é crescimento vegetativo quando mostra positivo, uma maior taxa de nascimento e se comparar a do número de óbitos por pessoas. Então, vai dar a menor diferença entre os nascidos e morte em si, certo? Então, isso vai dar a diferença entre um e outro. No caso do Brasil, apenas o crescimento vegetativo é relevante na atualidade, pois a imigração só teve influência significativa no crescimento da população brasileira no fim do século XIX até 1934. Então, nesse período, vinham muitos imigrantes, no século XVIII e XIX, vinham de uma região para outra. Então, dava aqui. No meio de 34, foi onde teve o número da indústria aqui no Brasil. Aí veio muitos imigrantes, vindo da Europa
para Rio e São Paulo, principalmente para São Paulo, onde estava acontecendo um de indústria. E também tinha, na década de 20, a produção de café. No período compreendido entre os dois últimos recenseamentos realizados no Brasil, em 2000 e 2010, o número de habitantes do país cresceu de 1,17 em 1917. E observa que o número de habitantes do país cresceu cerca de 0,70% em relação a 2016. A população total do Brasil passou de pouco mais de 160 milhões de habitantes em 2000 para mais de 190 milhões em 2010. Então, houve um aumento de 2000 a 2010. E a nossa população hoje já chega a mais de 200 milhões de habitantes, né? Agora, no final do ano, vai ser realizado outro censo, que era para ter sido em 2020, mas foi suspendido. Mas vai estar para ser previsto daqui para dezembro, que vai ser o que era para ser em 2020, que são de 2 em 2 anos. O último foi em 2010. Aí o ano passado não houve, mas vai ser feito esse ano. O número de habitantes do país cresceu de 1,17% em 2017. Desenvolveu-se o número de habitantes que cresceu 0,77%. A população total do Brasil passou de pouco mais de 169 milhões em 2000 para mais de 190 milhões em 2010. Estimativa do IBGE aponta para a possibilidade de se chegar a 2012 milhões de pessoas vivendo em território brasileiro em dezembro de 2020. A previsão era para 2012 aqui em 2020. A população total do Brasil passou de pouco mais de 160 milhões em 2000 para mais de 190 milhões em 2010. Estimativa do IBGE, eles calculam, né, para a possibilidade de se chegar em 2000 em 212,6 milhões de pessoas vivendo em 2020. Embora os números sejam altos, o ritmo do crescimento demográfico do Brasil, como ocorre principalmente em todo o país, vem diminuindo com o tempo. Era de 1,93% a cada ano. De 1980 a 91, caindo para 1,64% no período. Até 2010, 1,17%. No período de 2000 a 2010, já em 2011, essa taxa era inferior a 1%, ou seja, o país passou a provavelmente continuar a passar por uma sensível diminuição de taxa de crescimento demográfico. Ou podemos, né? Então foi caindo também a taxa de natalidade, onde foi aparecendo incentivo do próprio governo, do Estado, para que os casais diminuam os números de filhos. Então, isso ocorre no decorrer de todo o tempo, onde as taxas de natalidade venham diminuindo. A distribuição da população pelo território se dá de forma bastante irregular. Porque existe região no Brasil que é bem habitada e outras não. Então, a nossa distribuição da nossa população é irregular, ela não é igual a todo canto. Isso significa que a densidade demográfica é variável de acordo com a região. Há áreas no país, como a Amazônia, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e outras grandes cidades, como São Paulo, com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, né? O quadro a seguir apresenta as taxas de natalidade e mortalidade no Brasil, desde a década de 1940. Nota que os números se referem a quantos nascidos ou mortes ocorre para cada grupo de 1.000 habitantes.
Então, a distribuição da população é desigual, onde existe áreas bem habitadas e outras não. Então, a densidade demográfica é dada por quilômetros quadrados, onde você vai dividir o número de habitantes pela área. Então, é irregular. A gente, no Brasil, a gente tem área que tem 100 habitantes em 1 quilômetro. Já existe outra que tem duas pessoas por quilômetro. Então, a nossa densidade demográfica ainda é pequena. No último censo, se não me engano, estava 22 habitantes por quilômetro. E a nossa distribuição da população é irregular. Como é possível? As taxas de mortalidade vêm diminuindo no Brasil desde os anos 40. Quer dizer, quando foi descobrido, veio a indústria dos medicamentos, a taxa de mortalidade começou a diminuir com a indústria dos medicamentos. Esse decréscimo foi anterior à redução das taxas de natalidade, o que é comum no mundo todo. Em geral, costuma ocorrer primeiro uma queda na mortalidade, e somente após uma ou 2 décadas é que se verifica que uma queda semelhante à natalidade. A esse período damos o nome de transição demográfica, no qual o crescimento da população se acentua muito. Nos países desenvolvidos, a transição demográfica ocorreu durante o século XIX e início do século XX. Atualmente, esses países possuem taxas de natalidade e de mortalidade baixa, com um crescimento vegetativo pequeno. Às vezes, chega a apresentar até menos taxa negativa de crescimento. Os países subdesenvolvidos e os emergentes encontram-se em 2 fases ou estágios, como Argentina, Coreia do Sul, Uruguai e Brasil. Já estabeleceram seu crescimento demográfico em baixa taxa. Outros, como parte das nações africanas e asiáticas. É onde tem aí. Então, a população vem diminuindo o número de natalidade, vem tendo a diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade. Isso é o desenvolvimento da medicina, que foram aparecendo os medicamentos, a forma de evitar a família. Então, vai diminuindo o quê? A natalidade. E as vacinas diminuindo as mortalidades. Que antes, a criança, quando nascia, já nascia com problema de saúde. Às vezes, morria antes de completar 5 anos de idade. As taxas de mortalidade vêm diminuindo no Brasil desde os anos 40. Esse decréscimo foi anterior à redução das taxas de natalidade, o que é comum no mundo todo. Em geral, costuma ocorrer primeiro uma queda de mortalidade, e somente após 1 ou 2 décadas que se verifica uma queda semelhante na natalidade. A esse período damos nome de transição demográfica, no qual o crescimento da população se acentua muito. Nos países desenvolvidos, a transição demográfica ocorreu durante o século XIX e XX. Atualmente, esses países possuem taxas de natalidade e mortalidade baixa, com um crescimento vegetativo pequeno. Às vezes, chega a apresentar até mesmo taxa negativa de crescimento, que alguns países já desenvolvidos que a população não cresce. Passa um ano sem nascer nenhuma criança. Então, essa população deu negativo naquele ano, porque morreu mais do que nasceu. Os países subdesenvolvidos e os emergentes encontram em 2 fases, ou estágios. Alguns, como a Argentina, Coreia do Sul, Brasil e Uruguai, já estabilizaram seu crescimento demográfico em baixas taxas. Outros, como parte das nações africanas e asiáticas, Libéria, Somália, Uganda, Paquistão e Afeganistão,
apresenta mortalidade em declínio e continua em altas taxas de natalidade. São atualmente os países com o maior crescimento populacional no mundo. Então, esses países aí vem tendo a queda de natalidade em si. Certo? Aí vem a mortalidade no Brasil. Se a gente for olhar como está a nossa taxa de mortalidade no Brasil hoje. Né? Então, pegue o lápis aí para você fazer uma pesquisa para a próxima aula. Vai ser bem pequenininha. Graças a Deus. Tomara. Você só vai escrever 2 ou 3 linhas. Porque, olha, pesquise sobre a taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida no Brasil. Pesquise sobre a taxa de natalidade e de mortalidade e a expectativa de vida no Brasil atualmente. A taxa de quê? Natalidade, mortalidade e a expectativa de vida no Brasil. Ou seja, ó, pesquise sobre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade e a expectativa de vida no Brasil atualmente. Ô, professor, peraí. Natalidade e o quê? Natalidade e o quê? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a expectativa de vida atualmente no Brasil. Ou seja, olha, pesquise sobre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade e a expectativa de vida atualmente no Brasil. Entendi. Entendeu ou não? Entendi. Certo. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a expectativa de vida no Brasil. Ó. Taxa de mortalidade no Brasil. Por que a população brasileira cresceu tanto nas últimas décadas e as taxas de mortalidade diminuiu no país? Desde o final do século XIX, o índice de mortalidade do Brasil vem diminuindo. Foram registradas taxas de 30% em 1890, 26,4% em 1920, 14% em 1955, certo? Então, em 2015, essa redução foi consequência principalmente da melhoria nas condições sanitárias de higiene do país, como saneamento de lagoas, né? De várias formas veio diminuindo, né? Os saneamentos, né? E os pântanos e a determinação, olha. Desde o final da década de 19, os índices de mortalidade no Brasil vêm diminuindo. Foram registradas taxas de 30% em 1960, 26,4% em 1920, 14,2% em 1955 e 6,8% em 2015. Essa redução foi consequência principalmente da melhoria nas condições sanitárias e de higiene do país, com o saneamento, é o saneamento básico, né, de lagoas e pântanos, que é a região que continha muita água, então a população aí. Detetização de locais de trabalho e de moradia, a expansão das redes de esgotos e de águas encanadas, a vacinação em massa da população, entre outros fatores. A discriminação do uso de antibióticos, né? Então, essa distribuição dos medicamentos, foi aparecimento dos antibióticos, fez com que combatesse o quê? A mortalidade.
além dos inseticidas, possibilitou o controle de muitas enfermidades, que, embora hoje sejam consideradas poucas graves, provocavam muitas mortes prematuras no decorrer do século XX. Então, as crianças, quando nascia, já nascia doente. Às vezes, antes de completar os 5 anos de idade, ela falecia. Houve uma alteração nas principais causas de morte ao longo do tempo, no início do século XX. As doenças que causavam mais mortalidade eram as infecções e as parasitas, que pegavam a gripe, e etc. E que atingiam os aparelhos respiratórios e digestivos. Já nos últimos anos foram observada a diminuição de doenças e aumento de outros, como distúrbio dos sistemas circulatórios e nervosos, e as mortes inocentes de casos de câncer. Assim, houve grande declínio de doenças como tuberculose, pneumonia, sarampo, malária e outros, embora não tenham sido erradicados. Não acabou ainda, mas hoje existe o controle da vacina, que vem diminuindo a mortalidade aqui no Brasil em si. De modo geral, o índice de mortalidade, o índice médio não expressa precisamente a realidade do país, pois as desigualdades sociais são muito grandes. E de taxa de mortalidade varia de acordo com a região do país e com o nível de renda da população. Ou seja, ocorre de uma região para outra. No sul e sudeste, morre menos do que aqui no nordeste e no norte. O poder aquisitivo da população, tudo isso vai influenciar nas taxas de mortalidade. O índice de mortalidade, o índice médio não expressa precisamente a realidade do país, pois as desigualdades sociais são muito grandes e as taxas de mortalidade variam de acordo com a região do país e com o nível de renda da população. Em resumo, as regiões mais ricas têm menores taxas de mortalidade que as regiões mais pobres. E as classes de altas rendas apresentam, em média, índices de mortalidade menores do que as das camadas de renda mais baixa. Então, a mortalidade do Brasil ainda está diminuindo em relação aos anos anteriores, há 50 anos atrás. Certo? Então, cada ano que se passa, vem diminuindo. E foram descobridas as vacinas, os medicamentos, só que varia de uma região para outra. Na região mais desenvolvida e mais rica, a população vive mais. O poder aquisitivo, a renda de cada família, tudo isso vai influenciar as taxas de natalidade, então, de mortalidade, e vem diminuindo. Agora vamos para a taxa de natalidade no Brasil. É o que eu perguntei para vocês, e vocês vão pesquisar na internet a taxa atual, para ver se vocês encontram já alguma estimativa feita pelo IBGE. As taxas de natalidade também vêm diminuindo no Brasil. Natalidade é o número de nascimento. Mortalidade é o número de mortes, as pessoas que morrem. E a natalidade é o número de nascidos. A expectativa de vida é a média que a população vive. As taxas de natalidade também vêm diminuindo no Brasil. O declínio no nascimento está associado a 2 fatores principais: a queda nas taxas de mortalidade infantil e o processo de urbanização, que se intensificou a partir dos anos 50. O que é urbanização? É o crescimento das cidades. As cidades aumentaram, a população saindo do campo para a cidade. E quando a população veio morar na cidade,
elas começam a se preocupar a ter menos filho, porque a mulher ia trabalhar nas indústrias. O custo de vida é mais fácil do que o do campo, certo? Então, daí se veio essa taxa em si. As taxas de natalidade também vêm diminuindo no Brasil. O declínio nos nascimentos está associado a 2 fatores principais: a queda das taxas de mortalidade infantil e o processo de urbanização que se intensificou a partir de 1950. A queda nas taxas de mortalidade infantil resultou em um número cada vez maior de crianças que chega à idade adulta. A garantia de que ele chegou à maioridade leva as famílias a terem menos filhos. Esse cenário ocorre em praticamente todo o mundo, com exceção de alguns países nos quais as razões culturais incentivam a manutenção de grandes natalidades, ou proíbe a utilização de qualquer método anticoncepcional. A partir de 1950, a urbanização acelerada no Brasil provocou uma queda nos índices de nascimento. Quer dizer, a partir de 1950, vem diminuindo. A urbanização acelerada no Brasil provocou uma queda nos índices de nascimentos, sobretudo as médias e grandes cidades, as quais os casais têm menos filhos e as mulheres, em geral, têm filhos mais tarde. Isso pode ser explicado pela participação efetiva das mulheres no mercado de trabalho, além do acesso ao uso de métodos anticoncepcionais, o que lhe permite adiar a gravidez, né? Certo? Então, os anticoncepcionais, o desenvolvimento da medicina e o crescimento da cidade fez com que os casais se preocupassem a diminuir o número de filhos. Então, da década de 50 para cá, onde houve a industrialização aqui no Brasil, onde a população saindo do campo para a cidade, ia trabalhar nas indústrias, fez a queda da natalidade. Então, isso vai porque o custo de vida na cidade é maior do que no campo. Aí a população vai se preocupando em reduzir os números de filhos, porque pensa também no trabalho em si. Em 1960, as mulheres representavam apenas 11,5% da força de trabalho do país Em 2016, já representava 46% desse total. Quer dizer, quando a mulher começa a trabalhar, ela se preocupava mais em ter menos filhos, porque para ir para o trabalho. E esse trabalho da mulher só apareceu mais quando surgiu a indústria e o comércio. Então, antes era mais no campo. Apesar que não quer dizer que a mulher do campo também não trabalha na roça, mas eles trabalhavam na cidade, a oferta de trabalho foi maior. Em 1960, as mulheres representavam apenas 17,5% da força do trabalho do país. Em 2016, já representava 46% desse total. O fato é que, nas últimas décadas, as grandes famílias foram substituídas por famílias com um número menor de filhos, cujos países têm concentrado esforço para oferecer melhores condições de vida, né, de acesso à educação e ao lazer. A essas crianças, o padrão de famílias com o número menor de filhos também tem ocorrido no meio rural. Desde das mudanças nos métodos de produção, máquinas que substituem mão de obra, as menores taxas de mortalidade infantil, a difusão dos métodos de controle de natalidade ou de
planejamento familiar. Dessa forma, a taxa de fecundidade de mulher brasileira passou de 5,8 em 1970 para 1,7 em 2017. Em 2017, então, até 2017, vocês vão encontrar uma queda. Então, a pesquisa que vocês vão fazer é agora de 2020 para 2021. Vocês podem encontrar já a do ano passado, 2020, né? Podem ter saído alguma coisa já esse ano de 2021. Apesar de teres diminuído de modo significativo nas últimas décadas, os índices da natalidade do Brasil ainda são altos, quando comparado a dos países desenvolvidos. A natalidade do Brasil, se comparando com a dos outros, ainda está alta, mas eles vêm diminuindo. Apesar de ter diminuído de modo significativo nas outras décadas, os índices de natalidade no Brasil ainda são altos, quando comparado a dos países desenvolvidos. Segundo dado fornecido pelo Banco Mundial, em 2016, nos Estados Unidos, essa taxa era de 12,4%, na França era de 11,7% e no Japão 7,8%. Todas as taxas de natalidade no Brasil, cerca de 14% em 2016, que ainda se encontra em queda. É considerável mais baixo do que aquelas ainda registradas nos países com altos índices de crescimentos demográficos, como alguns países da África, Uganda, Nigéria, né, que lá são altos, e a do Brasil vem diminuindo. Aí eu estou pedindo a pesquisa para vocês fazer, para a gente ver como ela se encontra hoje. Atualmente, a expectativa de vida, que é a média que o país vive, que é a média que a população vive, como até a idade média que a gente vive no Brasil. Então, isso ocorreu há milhões de anos atrás, essa queda. A expectativa de vida do Brasil também vem aumentando. E aumenta porque, devido à qualidade de vida que a população, o trabalho e as condições de saúde faz com que a pessoa venha aumentando. Então, o recenseamento demográfico é uma pesquisa realizada em todos os domicílios de um país para colher informações sobre a população. Então, o IBGE, o recenseador, vai de casa em casa, sabendo quantas pessoas vivem naquela casa, em que trabalha. No Brasil, ele é realizado a cada 10 anos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto recolhe dados demográficos, sociais, étnicos e culturais e outros. Então, ele procura sua cor, sua branca, sua cultura, seu idioma, sua religião, em que trabalha, certo? Então, ele faz todo o levantamento da pessoa, como vive. É possível calcular o aumento ou diminuição da população de um país por meio de dois processos, pela diferença entre o número de pessoas que entram no país e o número das pessoas que saem, quer dizer, imigrante e emigrante, certo? O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos. Quando o número de nascidos é maior do que o de morte, então houve um crescimento da população. Quando o número de morte é maior, então não houve o crescimento. Então, é possível calcular o número ou a diminuição da população de um país por dois processos, pela diferença entre o número de pessoas que entraram no país, que é os imigrantes, e o número de pessoas que saíram, que é o imigrante. E pelo crescimento natural vegetativo, que é a diferença entre o nascido
entre os nascimentos e os de óbitos, ou seja, pelo número que nasceram e os que morreram. Quando se observa um crescimento natural negativo em um país, é o índice de que há mais óbitos do que nascimento para cada grupo de 1.000 pessoas desse local. Ao passo que o crescimento vegetativo positivo mostra uma maior taxa de nascimento se comparado ao número de óbitos por 1.000 pessoas, certo? Então, isso é o que acontece dentro de um país em si. No período compreendido entre os dois últimos recenseamentos realizados no Brasil, em 2000 a 2010, o número de habitantes do país cresceu de 1,7%. Em 2017, observou-se que o número de habitantes do país cresceu cerca de 0,70% em razão a 2016. A população total do Brasil passou de pouco mais de 169 milhões em 2000 para mais de 190 milhões em 2010. Estimativa do IBGE aponta para a possibilidade de se chegar a 202 milhões de habitantes vivendo em território brasileiro em dezembro de 2020. Embora o número seja alto, o ritmo do crescimento demográfico do Brasil, como ocorre praticamente em todo o mundo, vem diminuindo com o tempo. Era de um ano. Então, no decorrer do tempo, a nossa população vem diminuindo. Mas existe uma estimativa do IBGE que em 2020 tivesse 212 milhões de habitantes, onde está aproximado de uns 210 milhões de habitantes. A distribuição da população pelo território se dá de forma bastante irregular, porque existe área do Brasil que tem muita gente e outras não. Isso significa que a densidade demográfica é variável de acordo com a região. Há áreas no país, como a Amazônia, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e outras grandes cidades, como São Paulo, com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, existe região no Brasil que é bem habitada. A região norte é uma área de preservação, onde tem grandes rios, lá mora pouca gente. Já no sudeste, onde a gente pega o Rio e São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a concentração de população é maior no sudeste do que no norte. Já no sul também, onde pega Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, comparando com o norte, nordeste e o centro-oeste. O nordeste, a nossa região só perde para o sul e sudeste, mas ganha do norte e do centro-oeste. Certo? Então, apresenta as taxas de natalidade e mortalidade no Brasil desde a década de 40. Então, a queda de natalidade e mortalidade do Brasil vem diminuindo desde a década de 40, quando apareceu o número de indústria. As indústrias veio aí começando a produção de medicamentos. Então, vem diminuindo já devido ao desenvolvimento da medicina. Então, e aparecendo as vacinas que foram combatendo as doenças em si. Então, a população vem diminuindo, a taxa de natalidade e mortalidade vem diminuindo a cada ano que passa. Transição demográfica. As taxas de mortalidade vêm diminuindo no Brasil desde a década de 40. Esse decréscimo foi anterior à redução das taxas de natalidade, o que é comum no mundo todo. Em geral, costuma ocorrer primeiro a queda na mortalidade, e somente após uma ou 2 décadas que se verifica a queda semelhante na natalidade. A esse período, damos o nome de transição demográfica, no qual o crescimento da população se acentua muito.
Nos países desenvolvidos, a transição demográfica ocorreu durante o século XIX e o início do século XX. Atualmente, esses países possuem taxas de natalidade e de mortalidade baixa, com um crescimento vegetativo pequeno. Às vezes, chega a apresentar até mesmo taxa negativa de crescimento. Os países subdesenvolvidos e os emergentes encontram-se em duas fases ou estágios, como a Argentina, Coreia do Sul e o Brasil, já estabilizaram seu crescimento demográfico em baixas taxas. Outros, como as nações africanas e asiáticas. Então, esses países vêm com o controle das taxas de natalidade em si. Os países subdesenvolvidos e os emergentes encontram-se em duas fases ou estágios alguns, como Argentina, Coreia do Sul, Uruguai e Brasil. Já estabeleceram seu crescimento demográfico em baixas taxas, outro como parte das nações africanas e asiáticas. Apresentam mortalidade em declínio contínuo, um alto estágio de natalidade. São atualmente os países com o maior crescimento de população no mundo. Então, eles vêm diminuindo no decorrer das taxas em si. Então, a mortalidade e a natalidade no Brasil, onde vocês vão fazer essa pesquisa sobre a natalidade, mortalidade e a expectativa de vida. Então, a mortalidade no Brasil, desde a década de 40, vem diminuindo, tanto a mortalidade como a natalidade. E essa diminuição foi o quê? Com a urbanização e com a indústria. Porque quando a população vê o crescimento das cidades, a população saindo do campo para as cidades, onde na cidade o custo de vida é maior. Então, a população ia diminuir o número de filhos. Aí, para que segurar? Porque se o custo de vida é maior, então eles iam gastar mais. Então, na cidade, fez-se. Aí a mulher também começou a trabalhar. Então, tinha o que diminuir o número de filhos para poder o trabalho. Então, tudo isso fez com que ela se preocupe. Veio o desenvolvimento da medicina, aparecendo aí as vacinas, então as crianças foram lá ali. Olha, quem tem alguma pergunta a fazer? Então, tchau e até a próxima aula, a próxima semana. Tchau. Tem que fazer as atividades do Google Sala de Aula, redação, tudinho, viu? Tem que fazer as atividades que estão no grupo, viu? Tchau, bom dia. Gaudêncio. Vou mandar fazer outra atividade. Tchau, tchau, professor Gaudêncio. Obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Ô, Marconilson, Oi. será que na próxima semana vai voltar presencial? Ela já falou alguma coisa? Rapaz, ela não falou nada não, viu? Aí, assim, os meninos estão falando aí ela disse que está fazendo uma lista, que vai ver quem é que vai estar presencial, quem não vai, quem vai ficar online. E aí eu estou esperando ela decidir tudinho como é que vai ser, para ela definir e eu passar as informações para vocês, os professores, né? Para nós. Certo, tá bom, beleza. Porque, assim, aí eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar, qual é a turma que vai, qual é a turma que não vai, quantos alunos, como é que vai ficar uma parte online, quem é que vai mandar o link, quem é que não vai, porque quem tiver presencial, tem que alguém mandar o link para começar a gravar a aula lá, né? Para a pessoa que está em casa. Aí ela não definiu nada ainda não, viu? Certo. Assim que definir, eu falo com o senhor. Bom dia, professor. Bom dia.